Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas nesta altura aqui em Paris, a mesma hora em Angola, 18 em Maputo, 16 horas em São Tomé e Príncipe. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta segunda-feira, dia 27 de dezembro, uma figura incontornável da África contemporânea, um herói de África, um humano extraordinário que dedicou a vida para lutar contra o apartheid. Não faltam palavras para descrever Desmond Tutu, que nos deixou ontem, no domingo. O voo Lisboa-Praia desta tarde marca a retoma das operações da TACV, que ficou suspensa desde março do ano passado, em 2020. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver neste jornal sob o comando técnico de Dusko Sekulic. RFI. Did you know something? We are all Africans. E ao fundo a risada, boa disposição e o riso contagiante de Desmond Tutu, que costumava dizer que a África é o berço da humanidade porque somos todos africanos. Era assim que respondia aos que tinham dúvidas sobre a luta contra o apartheid. O docente universitário guineense que vive na cidade do Cabo, Carlos Lopes, reconheceu Desmond Tutu, lembra o legado deixado pelo arcebispo da África do Sul, um líder religioso fora do comum. Tive a oportunidade já há vários anos e vou continuar com certeza de fazer parte do Conselho de Administração da Academia Africana de Liderança, que tem os Fellows Tutu, que são pessoas escolhidas na base da ideia de criar uma liderança próxima das ideias de Tutu. Ele era o patrono desta instituição. E, portanto, era muito interessante de ver como esses novos líderes africanos, porque vêm de todas as partes do continente, estão neste momento presentes em várias instituições e levam um pouco essa ideia de fazer da África um continente que progride, mas que também progride com muita humanidade, com as características que nós associamos ao Desmond Tutu, que era, de facto, um líder religioso fora do comum, porque muito ecuménico e também porque muito capaz de falar de uma forma simples, não teológica, para que as pessoas pudessem, de facto, aproximar-se o máximo dos espíritos de ética e de solidariedade e de humanidade que ele transmitia. Palavras de Carlos Lopes, guineense, docente universitário guineense na cidade do Cabo, na África do Sul. O voo Lisboa-Praia marca a retoma das operações da Cabo Verde Airlines, a TACV, suspensas desde março de 2020. O aparelho está previsto para aterrar no Aeroporto Internacional Nelson Mandela às 18h45 locais. Odeir Santos. A retoma das operações da TACV Cabo Verde Airlines coincide com o 63º aniversário da companhia, que é comemorado nesta segunda-feira, 27 de dezembro. Sara Pires, PCA da TACV Cabo Verde Airlines, disse em exclusiva RFI que o regresso aos céus da companhia de bandeira vai ajudar no desenvolvimento do país e que a retoma das operações é tímida por causa da pandemia. Tendo em conta o contexto da pandemia, achamos por bem iniciar as operações de forma tímida, ir sentindo o mercado e ajustar os voos conforme for a resposta do mercado. Esta é uma estratégia que o Conselho de Administração quis adotar e achamos ser a melhor estratégia, tendo em conta o contexto de incerteza que vivemos. O primeiro voo conta com 127 passageiros, o voo Lisboa-Praia. O voo de regresso Praia-Lisboa vai contar com 21 passageiros. As passagens podem ser adquiridas nesta fase somente através do site da Cabo Verde Airlines e começam em 150 euros. A presidente do Conselho de Administração da TACV Cabo Verde Airlines, Sara Pires, garante que, se tudo correr como planificado, brevemente a companhia nacional vai estar a ligar Cabo Verde ao mundo a partir das outras ilhas, como é o caso de São Vicente. O voo que inaugura a retoma das operações da TACV Cabo Verde Airlines está previsto para chegar à cidade da Praia às 18 horas e 45 minutos locais, mais 2 horas em Paris. E para além de dar boas-vindas aos passageiros, a companhia irá presentear o passageiro que adquiriu o primeiro bilhete através do site caboverdeairlines.com, de Cabo Verde para RFI, Odair Santos. Praia 99.3 FM.
A União Europeia continua a sofrer de um déficit de cidadania, é a opinião da professora Sandra Fernandes, especialista em assuntos europeus na Universidade do Minho. A docente lembra que a conferência sobre o futuro da Europa ainda não deu os seus frutos e os cidadãos europeus em 2021, este ano, portanto, continuaram afastados de Bruxelas. A criação da Conferência sobre o Futuro da Europa, uma plataforma digital lançada em abril de 2021, para que os europeus comuns, os cidadãos, se possam expressar sobre o futuro da Europa e várias áreas políticas. E essa Conferência sobre o Futuro da Europa mostra claramente que há um déficit de cidadania europeia, mas também de cidadania global. E a necessidade de liderança e de criação de um sentimento de pertença a uma esfera pública europeia é uma linguagem agregadora que a União Europeia ainda tem que criar. Ainda há déficit democrático? Há, com certeza, sim, porque os europeus não sentem que fazem parte de uma esfera pública europeia, embora os eurobarómetros mostrem muito, não é, que há uma tendência global, e em Portugal isso é muito mais claro ainda, de perceber que o futuro dos Estados-membros e dos europeus é um futuro em conjunto. No entanto, enfim, os déficits de democracia, nomeadamente em países como a Polónia e a Hungria, não é, e pensar-se novos Brexits de outros países europeus, vem criar claramente aqui fortes tensões ao projeto europeu. Sandra Fernandes, especialista em assuntos europeus, entrevistada aqui por Teresa Xavier. As Nações Unidas estão profundamente preocupadas com a escalada de violência em Myanmar e apelaram a um cessar-fogo por altura dos festejos de final de ano. Miguel Martins. A nova enviada especial da ONU, a socióloga da Singapura, Noeline Heyzer, assumiu em comunicado esta segunda-feira a sua profunda preocupação com o aumento da violência no estado de Caine e noutras províncias da antiga Birmânia. Nos últimos dias, novos confrontos entre grupos étnicos rebeldes e o exército no estado de Caine, no leste, provocaram a fuga de milhares de pessoas rumo à Tailândia vizinha. Por outro lado, um responsável das Nações Unidas afirmou-se horrorizado neste domingo com as informações credíveis que apontavam para pelo menos 35 civis mortos com cadáveres queimados no leste do país, pedindo ao governo para abrir uma investigação sobre o ocorrido. 2 funcionários da ONG britânica Save the Children continuam desaparecidos após o ataque e incêndio do veículo em que seguiam no leste do estado de Kayah na véspera de Natal. A Justiça da Junta de Myanmar voltou a adiar hoje nova sentença num dos tantos julgamentos em curso contra Aung San Suu Kyi, a antiga primeira-ministra, que numa primeira fase foi já condenada este mês a 2 anos de cadeia. Desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro, a Prémio Nobel da Paz está sujeita a um regime de prisão domiciliária. Pela primeira vez na história, Portugal arrecadou o título de campeão mundial de modalidade de futsal na FIFA, que decorreu na Lituânia, o Campeonato do Mundo. A seleção angolana participou pela primeira vez nesta prova. Em entrevista exclusiva à RFI, Marcos Antunes, treinador português de futsal e time de Angola, abordou a participação angolana nesta prova. A experiência foi muito boa e a Angola deixou uma marca no futsal mundial. A FIFA viu Angola como um país que, com as dificuldades que tem e que tínhamos na prova, conseguiu comportar-se de uma forma digna, de uma forma honesta, de uma forma claramente potenciadora daquela que é a modalidade e daquilo que se quer fazer na modalidade no país. E esta foi uma experiência muito boa. Claramente é que nós deixamos uma marca, que Angola esteve muito bem, foi uma realidade impecável para muitos daqueles que estiveram lá presentes. Foi uma experiência única e que não há dúvidas nenhumas que Angola ficou marcada neste Mundial da Lituânia, porque em quase todos os vídeos aparecem situações de Angola, os próprios jogadores, a própria organização, com aquilo que tínhamos, fazer aquilo que nós fizemos, fomos importantíssimos e todos fizemos a diferença e com as dificuldades que nos eram inerentes, conseguimos fazer um Mundial, levá-lo até ao fim e deixarmos uma marca, que é isso que eu acho que é importante. Agora é preparar o futuro, ver o que aí vem e acreditar muito, porque Angola tem um potencial terrível e eu penso que se houver essa coragem, se houver essa determinação e se houver essa vontade, acho que vai marcar também a história do futsal africano. Palavras de Marcos Antunes, treinador português de futsal e team manager de Angola, entrevistado por Marco Martins, que iremos ouvir já depois deste jornal no nosso especial Desporto 2021.